E aí pessoal, graça e paz, beleza? Tudo bem aí? Essa quarentena tá sobrevivendo ao apocalipse? Bom, eu tô continuando aqui aquele vídeo anterior que eu fiz. Se você não viu, você pode dar uma olhadinha aí no canal. Ele tem só uns 10 minutos. A gente estava falando a respeito do coronavírus. Algumas pessoas perguntando se ele está relacionado com as profecias bíblicas, e eu falei um pouco sobre isso lá. E a primeira coisa que eu falei é que esse coronavírus, ele realmente escrito, é lógico que com nomes ele não vai conter, né? Porque a Bíblia também não dá assim, nomes tão precisos a respeito de profecias. Mas que ele faz parte de momentos assim da história cristã, das profecias que diz respeito ao tempo do fim, a volta de Jesus Cristo. Então, a gente vai antecedendo alguns acontecimentos. E são coisas assim importantes para a gente observar. Por exemplo, nós lemos lá Mateus, livro de Mateus, Marcos e Lucas. Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, que fala a respeito de acontecimentos sobre a volta de Cristo, a grande tribulação. E nós vimos que lá fala sobre epidemias. Então, o que a gente tem observado nesses últimos tempos? Eu tenho visto, eu particularmente, essa coisa minha, desde 2004, foi, se não me engano, 2004 e depois 2011. 2004 lá na Indonésia, lá na região do Pacífico, Tailândia, né? Teve aquele grande tsunami, depois no Japão, e a gente vem visto assim, uma onda muito grande de terremotos, de tsunamis, de vulcões e erupções, chuvas descontroladas, igual teve aqui em Belo Horizonte. A sociedade, o mundo, né? Ela está vivendo por mudanças assim, que você não via há pouco tempo atrás. Você, antes desse grande tsunami, por exemplo, na verdade, antes do atentado contra as Torres Gêmeas de 2001 dos Estados Unidos, você não via essas coisas acontecendo. Quando é que você ouviu falar de tanto tsunami? Aliás, a nossa geração, acho que nem ouviu falar de tsunami, né? O que chocou muito, esse aí de 2004, foi porque ele foi muito grande, matou muita gente, atingiu várias áreas, vários países, e depois já veio o do Japão. Então nossa geração está vendo coisas da natureza acontecendo catastróficas que antes não se via. Então isso é um sinal, isso é um alerta, que a gente tem que observar essas coisas sim. Tá diferente, não está igual ao como vem seguindo os anos, não está igual aquela sequência aí de um ano passando para o outro, tudo tranquilo, não, está diferente. Então a gente tem que observar essas coisas. E a gente tem que ver até que ponto, até onde isso está relacionado às profecias bíblicas. Essas coisas interferem na condução dos governos. Por exemplo, vamos pegar agora, a gente está vivendo essa epidemia. Aqui em Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, ele levantou a hipótese de usar os rastreios, né, a localização dos celulares, para controlar a população, se ela está saindo na rua ou não. Aí houve críticas que isso viola a privacidade das pessoas. E no carnaval aqui também, a polícia de Belo Horizonte ela usou reconhecimento facial em câmeras de rua e até câmeras de drones para localizar criminosos. Tecnologia que tinha sido usada alguns anos antes, se não me engano, no Carnaval da Bahia, e ela já era amplamente usada na China. Então aquilo que você vê assim, de filmes de ficção, reconhecimento facial e localiza pessoas, aqueles filmes de ação, né? Isso já é realidade, isso não é ficção mais, isso é realidade. Então essa pandemia, por exemplo, mudou muita coisa em termos de o direito de ir e vir, controle da população, né? Veja bem como que tudo está sendo alinhado para o governo do anticristo, né? Eu vou trabalhar mais hoje com o Apocalipse capítulo 13. Então, assim, por exemplo, essa ideia dele de controlar a população, de usar a localização dos celulares, é uma ideia que nos dá um entendimento de como será futuramente o governo do anticristo. Não é muito difícil você pensar num controle global de localização de pessoas. Hoje em dia isso é até comum. Por exemplo, você pode não autorizar o seu celular usar a localização. Quando você compra um celular novo, você vai mexer na configuração dele.
Você pode não autorizar o celular a usar a localização. O GPS, quando você faz a busca no mapa, mas essa localização existe. Você acha que tem controle sobre isso, mas não tem. O celular está constantemente conectado à rede, à central. Então, isso é um sistema de monitoramento. Nós temos um irmão na nossa igreja, o Jonathan. Eu já combinei com ele, já está acertado a gente gravar um vídeo junto sobre isso, porque ele entende muito de tecnologia, ele estudou e ele trabalhou muito tempo com tecnologia. Então ele vai ensinar para a gente como que funciona essas tecnologias de localização. Eu vou dar aqui só a palavra teológica sobre o assunto. Então assim, é muito fácil hoje controlar é muito fácil hoje controlar o movimento das pessoas, a localização, né? Controlar os locais onde você está indo, o que você está fazendo. Então, o que pode ser usado nisso hoje? Pode ser usado, por exemplo, um chip pode ser usado. Vou estar falando hoje sobre essa marca da besta, sobre o controle sobre a população, que só pode sair quem tem a marca da besta, né? Só pode comprar quem tem a marca da besta. Vou estar falando sobre isso. Mas eu quero entrar nessa questão hoje tecnológica. Por exemplo, o chip, quando ele começou a surgir, a primeira pessoa fez implante debaixo da pele, da mão, houve aí um alvoroço no meio evangélico, né? Todo mundo falando que seria a marca da besta, que o governo anticristo já estava chegando e tal, mas aí acabou que com o tempo o chip não se tornou. Essas coisas vêm acontecendo há muito tempo. Eu lembro quando eu era criança e minha casa tinha um quintal muito grande. Então, o pessoal da igreja da minha mãe, dos meus pais, eles se reuniam nas casas para fazer orações e tal. E quando eles iam lá em casa, eles gostavam muito de falar sobre o Apocalipse. E aquilo para mim era uma coisa assim, terrível. Eu ficava ouvindo aquelas coisas do Apocalipse e assim, eu quase não dormia. Eu ficava ouvindo a besta e sabe aquelas coisas, a destruição da natureza, os animais, leopardo, a besta de 7 cabeças com 10 chifres e tal, a besta que emerge do mar. E, cara, eu ficava olhando aqueles, sabe, quase não dormia. E a minha geração era a geração que assistia, como é que chamava? National Kid, né? Ultraman, Godzilla. Tinha um desenho que eu gostava muito, que era Piratas do Espaço, Tropas Estelares, e você via aqueles monstros assim que chegavam a destruir a cidade toda. Aí no outro episódio a cidade já estava toda reconstruída, e vinha outro destruir de novo, aí no outro episódio já estava a cidade reconstruída de novo. Eu nunca percebi como que se construiu a cidade tão rápido, né? Só percebi como que destruía a cidade. E aí naquela simbologia do Apocalipse, aqueles bichão lá, eu ficava doido com aquele negócio. E aí eles falavam muito na época, foi essa divulgação muito forte do código de barras. E para eles o código de barras já era a marca da besta, já estava acontecendo. E eles falavam para não deixar, se alguém quiser marcar para você a sua testa o código de barras, você não pode deixar. E o código de barras tem aquelas 3 linhas sem número, né? Que é a primeira, do meio e o fim. E eles falavam que não tinha se revelado ainda para não assustar a população, mas ali vai colocar o 666. Mas aí passou. Uma tecnologia que passou, e aí veio outra tecnologia, aí começou a vir aquela etiquetinha, né, o chipzinho, principalmente nas lojas de roupa, o pessoal não roubar, né, que se passasse apitava. Aí começou a vir o QR Code agora, e antes do QR Code veio o chip, depois o chip o QR Code. Então a tecnologia ela muda muito rápido. Pode ser um conjunto de todas as coisas. Tá? Por exemplo, se você pegar o código de barras hoje, ele já não é tão usado mais. Aí já tem uma outra tecnologia. Eu assisti um documentário recente sobre a criação dos videogames, né? Foi com os criadores da Atari. Então eu vi lá que eles criaram o primeiro jogo, que era o Pong, que era tipo aquele ping-pong, né? Que ficava na tela 2 barras. E eles ficaram anos com aquele jogo,
em arcade, daquela máquina grande, e demoraram a criar outro jogo, anos para criar o console para casa, e demorava. E o criador da Atari ele falou que demorava-se de 2 a 3 anos para a tecnologia mudar para algo inovador, algo grande. Hoje, de 6 em 6 meses a tecnologia muda, e o que foi criado há 6 meses atrás, depois de 6 meses se torna obsoleto. Então a gente não pode determinar o que vai ser a marca da besta. É um avanço da tecnologia. São adaptações. Pode juntar tudo e se tornar a marca da besta. O que a gente sabe, eu peguei os textos aqui, falando basicamente a respeito de Apocalipse capítulo 13, eu vou usar o versículo 17. Quando ele fala da marca da besta, do grego, ela é charagma, que ela significa um arranhão, uma gravura ou um carimbo. E vem aqui escrito assim, olha, como um distintivo da servidão. Então era uma marca que os escravos recebiam na época para identificar como escravo. Ok? Deixa eu mudar a tradução da minha Bíblia aqui, que está do grego. Tá aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então a marca ela vai ser ou nome ou número, que a gente sabe que é o 666. Então o charagma, aqui que está o texto em grego, é uma gravura esculpida ou um carimbo. Então ou seja, tem que ser algo visível. Por que não pode ser o chip? Porque o chip ele fica escondido. Então, qual que é a relação de uma tecnologia como a do chip? Não estou falando que é o chip não, tá, gente? Porque eu falei, isso pode mudar. Uma tecnologia como a do chip. Qual que é o uso dessa tecnologia? É a localização. Por exemplo, se não vai poder fazer nada, vai ser perseguido quem não tiver a marca na besta, eles querem saber onde a pessoa está. Então, é processo de localização, como eu disse, a respeito do nosso prefeito que quer monitorar a localização das pessoas através do celular. Então isso é possível. Perfeitamente possível. Porém, há uma questão de identificação. Né? Isso vem desde os primórdios da humanidade. As tribos se identificavam com determinada pintura, determinado jeito de se vestir. Isso desde as tribos mais primitivas. Uma se diferenciava da outra a respeito dos seus desejos, das suas maneiras de ornamentar o cabelo, das suas ornamentações do corpo, de suas pinturas de guerra, uma diferenciava da outra. Esse processo é o processo de identificação, tá, de pessoas, identificação de grupos que se identificam entre eles. Essa palavra charagma, aí você vê como que eu gosto de usar geralmente essa tradução aqui. Ela é o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então isso é o que geralmente eu uso, porque me ajuda bastante a entender que charagma vem de uma palavra de charaço, charaço vem de uma palavra grafou. Charaço também está aqui como o corte, e grafo, ela vem, a nossa palavra grafia, ela vem de grafo. Então olha que interessante, o que é grafo? É gravar, escrever e descrever. Então tudo vai levar que essa palavra charagma, que está no texto de Apocalipse 13, 17, ela é uma marca visível. Então pode ser algo que vai ser por debaixo da pele. Tá fazendo bagunça aí, amiguinho? Dá um tchauzinho aí. Pessoal! Então o que acontece? O charagma, ele vai ser uma marca visível, tem que ser visível. Para quê? Identificação rápida. Tá no meio da rua, tá andando ali, não tem a marca, o governo anticristo, os policiais, a autoridade que vai ser usada por ele já vai identificar logo e vai prender essa pessoa. Então, essas tecnologias e tudo que está acontecendo está levando, eu falei dos acontecimentos climáticos e das epidemias, está levando os governos mundiais a forçar o controle da população, ao controle total.
as crises econômicas, né? Desde 2008, 2005, 2008, 2013, crises econômicas constantes que envolve agora todo mundo, não é só mais um país. Se acontece no país, afeta o mundo inteiro. Então, crises econômicas, crises climáticas e crises de saneamento e saúde estão levando o mundo ao controle da população. Esse controle da população hoje já é possível por meio de localização via satélite, ok? E por meio de identificação pessoal mesmo na rua aí com uma simples marca na testa. Isso ainda pode ser desenvolvido. O Jonathan estava falando comigo a respeito das tecnologias que existem e ainda que estão sendo desenvolvidas, que já estão em testes poderosas para ser usado dessa maneira. Ele vai estar falando para a gente sobre isso daqui um pouco tempo aí, se Deus quiser, a gente vai reunir para falar sobre isso. Então, assim, isso é possível, identificação facial, por exemplo. Ele estava falando sobre a tatuagem digital. A tatuagem digital ela pode ser facilmente usada com a identificação facial das câmeras, né? Coloca a tatuagem, a pessoa vai andando, vai identificando quem tem e quem não tem. Então, hoje está fácil. O que eu quero relacionar é os acontecimentos que vêm vindo ao longo dos anos, que vão nos levar a passar por essas situações. Então, o próximo vídeo eu vou estar falando sobre o arrebatamento, quando essas coisas podem começar a acontecer e aí haverá o arrebatamento da igreja. Então, são coisas que eu quero estar passando para vocês, espero que esteja abençoando você, te ajudando. Aí se você quiser se inscrever no canal, então sempre que eu estiver postando vídeo, você vai ser avisado lá. E pode colocar também o que você quer que fale, o tipo de assunto também que você quer que a gente coloque aqui. E possivelmente eu vou estar colocando sempre que eu tiver condição e tempo, né? Porque eu não sou como esses caras que trabalham com o canal de YouTube que vive disso, né? Eu tento fazer para abençoar a sua vida, para te ajudar, esclarecer, tirar dúvidas e até o medo, né, das pessoas. Então, vamos fazer essa rede aí de envolvimento, de amizade, né, de companheirismo nisso aí. Eu vou falando para vocês vão falando comigo o que vocês querem e a gente vai abençoando um ao outro, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha ajudado de alguma maneira.